Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bel Quintilho, eu sou escritora de suspense e terror. E hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre as minhas experiências aí pelo mundo da escrita. Eu queria começar agradecendo muito ao Projeto Escrita Criativa pelo convite. Eu me sinto muito honrada de poder participar e contribuir de alguma forma aí para um projeto tão lindo, tão especial como o de vocês. Eu amo poder conversar com escritores a respeito de processo de escrita, processo criativo. Para mim é sempre um diálogo muito enriquecedor. Já tiveram várias situações em que assim, eu de repente me senti num bloqueio ou me senti meio perdida, meio confusa no que eu precisava fazer. E conhecer o processo de outros escritores me ajudou muito a encontrar saídas. Então, eu espero muito que a nossa conversa aqui hoje possa ajudar, possa contribuir. Enfim, espero poder ajudar de alguma forma. A minha relação com as histórias, né, e com o terror, ela existe há muito tempo, desde que eu sou bem pequenininha. Eu tenho o privilégio e um prazer enorme de poder dizer que as minhas duas avós são exímias contadoras de histórias e eu vivi muito de perto, né? Ali com elas, e é engraçado pensar que uma não podia ser mais o oposto da outra, porque enquanto a minha avó paterna, ela me contava histórias muito sensíveis, né, sobre a vivência dela, a infância, enfim, tudo que ela passou ali até chegar naquele momento, na história da nossa família, a minha avó materna adorava me contar histórias que me deixavam de cabelo em pé, que eu morria de medo, histórias de terror, que assim, nossa, eu ficava impressionada com elas. Mas eu amava, eu ficava atrás dela o dia inteiro pedindo pra me contar aquelas histórias. Então eu acho que é por isso que hoje, quando eu escrevo os meus textos, eu gosto de falar de assuntos que são densos, mas eu gosto de colocar delicadeza neles, pra causar uma reflexão ali. Então eu acho muito legal pensar em como elas contribuíram sem saber aí pra minha carreira, né, pro meu trabalho. E quando eu tinha, assim, dos 7 para os 8 anos na escola, onde eu estudava, propôs uma atividade que eu lembro que a maioria dos meus amigos não gostaram nem um pouco, mas eu amei, que foi a gente escrever e ilustrar as próprias histórias. Então, nossa, quando eu fiz com tanto prazer aquela atividade, que assim, acho que quando terminou, eu senti que assim, um mundo novo se abria pra mim, sabe? Eu fiquei fascinada, eu fiquei encantada por saber que eu ali podia, com um papel e uma caneta, eu podia escrever aquilo que estava na minha cabeça, as histórias que vinham, eu fiquei assim realmente, nossa, em êxtase, né? E aí a partir disso eu comecei a brincar em casa de bibliotecária, porque naquela época eu confundi um pouco o papel do escritor. Eu achava que era o bibliotecário quem elaborava aquelas histórias, afinal de contas, na minha cabeça eram eles que passavam o dia inteiro ali com os livros e tudo mais. Então eu queria ser bibliotecária. E aí eu escrevia, eu pegava as folhas sulfites, eu dobrava no meio, escrevia várias histórias ali. E eu obrigava meus pais a pegarem esses livros, a lerem e a me darem um feedback, dizendo o que eles tinham achado e tudo mais. Isso durou vários anos, né? Durou bastante tempo, até que quando eu tinha mais ou menos aí uns 13 anos, eu conheci a série, né? A Mediadora, da autora Meg Cabot, eu não sei se vocês conhecem, e foi Amor à Primeira Vista pelos livros. É uma série que acho que é meio grandinha, não me lembro muito bem quantos livros são, mas eu lembro que eu devorei tudo de uma vez só, assim, foi bem rápido. E aí quando chegou no final do último livro, eu gostei, mas eu pensei, eu acho que eu queria alguma coisa um pouco diferente, sabe? Eu acho que talvez eu fizesse alguma coisa um pouco diferente. E eu comentei isso com uma amiga minha, que naquela época já estava escrevendo, ela leu As Brumas de Avalon e ela pirou na história. Então ela começou a escrever a dela e tal. E ela falou aquilo, né? Por que você não escreve a sua própria história? Eu falei, Então eu acabei resgatando aquilo de 7, 8 anos e comecei a escrever a minha história. E nessa escola onde eu estudava, a gente tinha o que chamava de aula de apoio. Então era um período ali de 45 minutos mais ou menos depois do período normal de aula que a gente tinha, em que os professores se disponibilizavam, né? Se colocavam à disposição para tirar dúvidas, para conversar sobre a matéria, enfim, para ter essa troca, né? E eu tinha uma relação muito boa com a minha professora de redação, então logo que eu comecei a escrever, eu comecei a participar das aulas de apoio. Então eu entregava o que eu tinha escrito, ela lia, ela corrigia, ela me dava um parecer. Então foi muito bacana, então eu trocava muito texto com ela, com essa minha outra amiga. E aí foi nesse período que eu ouvi a primeira dica assim, de ouro da minha vida, que eu trago comigo até hoje, que essa minha amiga uma vez virou pra mim e falou, olha,
pode ser que em algum momento, né, da sua escrita você tenha vontade de abandonar a história, de parar de escrever, enfim. Ou por não saber o que fazer, ou porque às vezes perde um pouco aquela emoção, né, aquela empolgação inicial de começar a escrever uma história e tal. É aquele segundo ato, né, que né, geralmente os escritores de romance entendem, né, que é chegar naquele momento e fala, Deus, o que eu faço aqui agora? Mas não desiste, né, porque quando você terminar a história, o sentimento que você vai ter vai ser assim, indescritível. E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque de fato isso aconteceu, chegou nesse momento que eu falei, e agora? Vou fazer o que com isso aqui? Mas eu continuei e realmente, assim, a sensação, o prazer que eu tive em concluir a história foi fundamental, né, pra mim. E é engraçado pensar que nessa época, assim, se lá atrás, aos 7, 8 anos, eu obrigava os meus pais a lerem, né, as minhas histórias e me darem um parecer, naquele período dos 13 anos eu comecei a ter, e eu não me lembro, porque eu comecei a ter muita vergonha de mostrar o que eu escrevia para as pessoas. Então era só essa minha amiga e minha professora que sabiam que eu estava escrevendo, que liam o que eu escrevia, porque eu guardei isso a 7 chaves, né? Então eu guardei muito pra mim, eu não me lembro de onde veio essa vergonha. E isso continuou durante alguns bons anos, né? Quando eu entrei no ensino médio, eu tinha uma outra amiga que também escrevia, ela escrevia mais poema e conto, né? Então foi quando eu comecei a explorar também essas outras vertentes da escrita. Se é que eu posso chamar o que eu escrevia de poema, pelo amor de Deus. Mas foi bem bacana, foi uma troca muito legal. A gente também trocava texto, né, uma com a outra. E eu também tinha uma relação muito boa com o meu professor de literatura, Jorge. Foi extremamente importante pra mim, então eu também entregava os meus textos pra ele, ele também me dava um feedback. Aprendi muito nessa época, foi bem gostoso. E quando eu entrei na faculdade, muita coisa estava mudando de uma forma meio radical, assim, na minha vida. Eu falei... Aliás, minto, antes de eu... Quando eu estava para entrar na faculdade, já assim, no segundo, terceiro ano do ensino médio, eu acabei descobrindo o Nia Fanfiction, que é uma plataforma de autopublicação tipo Wattpad. Eu não sei se naquela época já tinha o Wattpad, mas aqui no Brasil eu acho que não. Então era uma plataforma legal, grande para fazer isso, e eu me encantei. Eu fiquei assim... apaixonada, obcecada, viciada naquela plataforma, mas não para colocar os meus próprios textos. Na verdade, eu fiquei encantada porque, assim, naquela época, falar de literatura nacional era lembrar daqueles clássicos que muitas vezes já estavam mortos ou que eram inalcançáveis, que você não tinha como trocar uma ideia com um escritor, por mais que você admirasse, era difícil ter esse contato com eles, né? Então eu achava incrível que no Nia eu acompanhava muita história legal e que era muito fácil poder me relacionar com os escritores. Então eu mandava mensagem, eu deixava comentário, eu criei várias relações muito legais ali. Então realmente aquilo me encantou. E quando eu tava pra entrar na faculdade, muita coisa estava mudando de uma forma meio radical assim, da minha vida. Então acho que nos 2 primeiros meses que eu entrei no curso, eu virei e falei assim, quer saber, por que eu não coloco as minhas próprias histórias, né? Só pra ver o que dá. E aí eu falei pra uma amiga minha, ela falou assim, faz, se alguma coisa der errado, você vai lá e apaga só. Eu falei, bom, ok, vamos lá. E aí eu coloquei. E pra minha surpresa, assim, as pessoas começaram a acompanhar, eu comecei a formar um grupo pequeno ali de leitores, mas eu tava tão feliz, foi muito gostoso estar do outro lado, né? Receber os comentários, receber os feedbacks, ver gente acompanhando. Então aquilo foi, assim, uma das experiências mais gostosas que eu já tive na minha vida. Foi muito bom. E eu curti pra caramba, assim, eu lembro que teve um dia que uma das leitoras me mandou mensagem no privado. Ela falou assim, eu gosto das suas histórias e tal, mas eu queria conversar um pouco com você, te dar uma dica, um conselho. Posso? Eu falei, lógico, fica à vontade pra conversar. E aí ela falou assim, olha, eu gosto dos capítulos que você escreve, mas me incomoda porque você encerra o capítulo, você deixa ele muito fechadinho, você não deixa um gancho para um próximo capítulo. Ela falou assim, aqui na plataforma a gente tem várias histórias para acompanhar, para acompanhar ao mesmo tempo, né? E ela falou assim, você não coloca, tipo, todo dia, realmente tinha um intervalo entre um capítulo e outro. E ela falou assim, isso faz com que às vezes a gente esqueça o seu capítulo, porque a gente não fica com aquele negócio tipo, meu Deus, eu quero mais, sabe? E ela falou assim, de repente, se você fizer isso, pode ser mais interessante e tal. Eu falei, ok, né, vamos tentar. E eu comecei a colocar isso em prática. E, nossa, o resultado foi muito visível, eu fiquei muito feliz. Mais gente começou a chegar na história, mais gente começou a acompanhar, me dar retorno. Eu fiquei muito feliz, tanto que depois eu mandei mensagem pra ela, falei assim, obrigada pela dica, foi muito bom. Rita, se você estiver ouvindo, se você estiver vendo esse vídeo,
E a gente criou uma relação muito legal, né? Muito gostosa. Então, a gente conversava sempre, eu lia as histórias dela e dava um feedback, ela lia as minhas e dava um feedback. Então, isso foi muito importante ali. Essa dica que ela me deu foi a segunda dica de ouro, que eu também trago comigo até hoje. Eu sempre lembro dela nos finais dos capítulos. E aí, enfim, tipo, foi 1 ano mais ou menos de postagem. E aí, a última história que eu postei no NIA foi a história, acho, mais importante, assim, pra mim, porque foi ela que mudou tudo, apesar de eu só descobrir isso alguns anos depois, né? Então, eu comecei a publicar ali, eu comecei a ter vários leitores novos, gente que já estava comigo, muitos comentários, muitas recomendações, e no NIA as recomendações equivalem aí ao nosso compartilhar. Então, eu fiquei muito feliz com o retorno que nem de longe eu imaginava que eu fosse ter, foi realmente muito importante para mim. Mas acontece que quando eu estava para finalizar a postagem dessa história, muitas coisas começaram a acontecer na minha vida. Foi um momento bem conturbado, bem difícil para mim, acho que foi o momento mais difícil que eu já passei na minha vida. E isso me bloqueou totalmente. Então, assim, eu finalizei essa história, se eu não me engano, eu cheguei a publicar um começo de alguma outra, mas eu abandonei e eu bloqueei, deixei de lado, eu abandonei a minha escrita durante alguns anos, foram mais ou menos aí 4 anos. 4 anos bem acinzentados, eu não conseguia, não estava com cabeça, enfim, eu estava precisando me reerguer sobre várias coisas, né? Então foi um período que eu deixei pra lá, mas ao mesmo tempo eu estava na faculdade, eu fiz faculdade de comunicação e a comunicação que a gente tinha ali era uma comunicação que englobava tudo. Então, desde aquela comunicação mais tradicional até aprender a comunicar através de fotografia, de design gráfico, de audiovisual. E por mais que eu babasse assim, no trabalho que os meus amigos entregavam, que eu achasse a coisa mais linda, nossa, eu pirava no trabalho deles, na criação deles, eu me sentia um peixe fora d'água porque eu sentia que aquilo não era pra mim. Muita coisa que eu aprendi sobre, por exemplo, design gráfico, né, na faculdade, eu uso hoje pro meu trabalho, mas naquele momento não era aquilo que eu sentia que era aquilo que eu queria fazer quando me formasse, né? E de fato, quando chegou no último ano, a gente tinha 2 opções de TCC, então ou fazer a monografia normal, ou apresentar um produto, e aí o produto em cima de um ensaio fotográfico, de algum projeto de design, de audiovisual. E eu optei pela monografia e eu escolhi para analisar, né, como objeto de estudo esse livro lindo e maravilhoso que mudou a minha vida, que é Marina, do Carlos Ruiz Zafón. Se vocês não conhecem esse autor, eu super indico. Ele é meu grande mestre, acho que é um dos maiores escritores contemporâneos que a gente tem. Para quem curte o gótico, assim, vai sem medo. Até Stephen King já falou dele, ele é muito maravilhoso mesmo. Infelizmente, a gente acabou perdendo o Zafón aí no ano passado, mas ele tem histórias que são fantásticas, sobre vários pontos de vista. Então, esse livro foi um marco na minha vida, porque analisando e trabalhando com ele durante 1 ano e meio quase, né? Quando eu finalizei, quando eu me formei, eu pensei, quer saber, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero ser escritora. E aí já tinha um anjo aí na minha vida, chamado André, que virou um anjo maior ainda, que é minha amiga, minha mentora, minha revisora. Trabalha comigo sempre, é uma delícia e, assim, super companheira. E aí eu falei pra ela, olha, eu quero ser escritora. Ela é uma super leitora, então a gente tem muita afinidade ali. Eu falei assim, agora eu quero ser escritora, é isso que eu quero fazer. E ela falou, ok, vamos lá, e embarcou nessa comigo. Só que naquela época, eu não tinha contato com escritores, eu não conhecia escritores, eu não conhecia editoras, eu não conhecia cursos de escrita. Então, esse momento de nascimento de Céu de Pássaros, que é um livro que eu tenho, meu romance aí publicado na Amazon, que eu tenho muito orgulho, eu sou muito feliz com ele. Foi um processo de muita tentativa e erro, foi uma gestação aí que durou 4 anos, basicamente. Porque a gente aprendia com os livros que a gente lia, com o que a gente testava e dava certo, ou que dava errado e tinha que mudar. Então, teve muita pesquisa também, foram mais de 2 anos de pesquisa, porque eu escolhi falar de um tema delicado e que eu não conhecia muito, que eu queria me aprofundar. Então, precisou de muita pesquisa mesmo para poder fazer esse livro. Então, foi um processo todo, mas foi delícia, assim. Passei por vários bloqueios criativos e bloqueios que duraram muitos meses, mas também tive momentos muito gostosos de tentar escrever e fluir, foi bem bacana. E aí, quando eu estava entrando no 3º ano, né, de escrita, eu acabei perdendo meu pai. E eu sempre tive muito apoio, né, na parte de escrever, que eu sempre tive muito apoio em casa. Mas foi meu pai que me mostrou a magia dos livros, ele era um grande leitor, a gente tinha muita afinidade também, a gente estava sempre conversando sobre os livros que a gente lia, trocando ideia.
Então ele era um pilar muito importante pra mim, eu sempre fui muito apegada ao meu pai. E quando isso aconteceu, eu fiquei meio, bom, e agora, o que eu vou fazer? E foi quando eu realmente descobri qual que era a importância da escrita na minha vida. Porque, assim, foi assim, o principal pilar que me sustentou naquele momento foi escrever. Eu acho que eu nunca tinha focado tanto na escrita, mas foi maravilhoso, foi libertador, foi, assim, um processo curativo real. Então, Céu de Pássaros, eu sou também muito grata pela história, por tudo que ela me ajudou a enfrentar e por me fazer entender que realmente a escrita é tudo pra mim. Então foi bem bacana, assim, e já no finalzinho eu entrei no Instagram e aí eu comecei a conhecer muito escritor e muita escritora maravilhosa que, tipo, super me abraçaram ali, me acolheram. Nesse meio tempo eu enviei um conto para um edital que foi aprovado, que é a antologia A Face do Medo, da editora Folheando. Meu texto tá aqui, chamando Reflexo à Loucura. Pra mim foi uma grande conquista, foi um grande marco, tipo assim, de voltar a me sentir um pouco mais, assim, confiante com o meu texto. Eu lembro que eu chorei, minha mãe chorou também quando a gente soube o resultado, foi um momento muito maravilhoso. E aí finalizei Céu, já estava conversando com a editora para fechar, enfim, a gente até chegou a fechar, ia ser publicado. Mas se tem uma coisa que eu acho que é importante na vida como um todo, é a gente estar preparado para as mudanças, né? Porque mudanças acontecem e a gente se adequa a elas, né? Então, acabou não rolando a publicação de Céu. E foi um momento que eu me senti muito perdida ali, porque eu não conhecia praticamente nada de divulgar, sobre divulgar meu próprio trabalho e tal. Então eu sentia que eu precisava de uma ajuda com relação a isso. E descobri que o livro estava comigo, que eu ia publicar na Amazon de forma independente, que ia depender de mim fazer todo esse processo. Eu me senti um pouco perdida, um pouco, meu Deus, e agora? E foi quando eu descobri a Maria Vitória, e o arroba dela no Instagram é _estranhamente. Ela auxilia muitos escritores, ela é muito top. Nesse processo de você divulgar o seu trabalho e tudo mais. Então foi quando eu comecei a entender, eu falei, vou abraçar isso, vamos fazer acontecer. Com um friozinho na barriga, porque nunca tinha feito nada do tipo, tenho muita coisa para aprender ainda, muito. Mas foi bem bacana, foi bem importante, e nesse momento também abriu o edital do 3º Prêmio Abert de Literatura. Para quem não conhece, a Abert é uma associação de escritores brasileiros que escrevem suspense, terror e romance policial. A Fê, inclusive, aqui do projeto, foi quem me indicou e eu pirei quando eu descobri a associação. E aí, como eu tava nessa, tipo assim, vamos ver no que vai dar, eu acabei enviando o Céu e ainda pensei, meu Deus, que o melhor pra Céu aconteça. E mandei e ignorei, fingi que nada tinha acontecido, porque sou uma pessoa ligeiramente ansiosa pra não ficar em cima daquilo. Pra minha surpresa e grande felicidade, Céu chegou em finalista na categoria de suspense, então pra mim, meu Deus, que vitória, com tanta gente incrível participando do prêmio, gente que eu admiro, que eu amo o trabalho. Então, assim, pra mim isso foi tão bom que eu falei, é isso mesmo pra minha vida, sabe? Eu não me vejo fazendo qualquer outra coisa, é realmente isso. Então, pra mim foi muito importante, depois que rolou o prêmio, eu me associei, eu consegui me associar na Abert. Nesse meio tempo, eu também publiquei um outro conto, numa outra antologia, da Diário Macabro, essa antologia aqui, Dossiê Macabro OVNI. Meu texto aqui chama Pele de Coelho, que também foi uma super conquista, eu fiquei muito feliz mesmo. E, enfim, depois de entrar para a associação, ainda conheci mais um montão de escritor maravilhoso, assim. Nossa, escritoras que estão aqui sempre segurando minha mão, estão sempre comigo, que me ensinam muito, seja eu observando o trabalho delas, ou seja, trocando ideia com elas. Então isso para mim foi muito gratificante. Vai fazer agora em abril, né? Tá fazendo agora em abril, 1 ano que eu publiquei Céu de Pássaros na Amazon, então isso pra mim também foi muito importante. Estou aqui trabalhando no meu segundo romance com o nome provisório de Myrier, que é um romance, né, é um terror gótico que se passa na República Tcheca de 1900, né, num casarão antigo, com mulheres aí pra gente observar a vida, o que tá acontecendo com elas. Então, pra mim é um prazer falar, eu gosto bastante, assim, tem sido muito bom, tem sido muito gratificante, eu sinto que eu realmente me encontrei, tem muito trabalho pra fazer, quem é escritor independente sabe, que é um trabalho bem grande pra gente fazer, mas vale a pena, no final vale a pena, porque é como o Marcelino disse, né, a gente sabe que a escrita é pra gente, quando a gente se imagina se de repente não puder escrever nunca mais, dá até aquele desespero, né, aquela taquicardia, tipo, meu Deus, como não vou conseguir mais escrever. Então, a escrita pra mim é basicamente tudo, e mais uma vez, eu amo poder conversar sobre esses processos com todo mundo. Eu me coloco super à disposição para quem quiser conversar comigo, trocar ideia comigo. O meu Instagram é @belquintilho.
O meu Instagram o meu arroba é bel.quintilho, então eu deixo convite para todo mundo que quiser conversar comigo, que quiser trocar essa ideia. Eu tô super aberta, de novo, eu acho isso muito fundamental e muito enriquecedor. E é isso, se a escrita é importante para vocês, gente, vão fundo, sabe? Se teve uma coisa que eu aprendi em todos esses processos, de todo esse momento, foi que não existe jeito certo e não existe jeito errado, existe o jeito que funciona para você. Durante um bom tempo eu ficava muito chateada, pensando que, Stephen King, por exemplo, fala que você finaliza um livro, que você escreve um livro em 3 meses. Eu nunca consegui escrever um livro em 3 meses, né? Eu levo anos pra fazer meu projeto. Eu sei que tem várias pessoas que conseguem escrever em meses, mas eu não consigo. E durante muito tempo eu pensava, nossa, o que tem de errado, né? Com o meu processo criativo, com o meu processo de escrita. E assim, aos poucos eu venho entendendo que não existe nada de errado. Esse é o meu processo, é assim que minha mente trabalha, é assim que as histórias chegam pra mim. Eu sinto que eu preciso de mais tempo com elas pra entender melhor quem são as minhas personagens, o que tá acontecendo, qual é a verdade que tá ali pra ser contada. Então, assim, hoje em dia eu já nem fico pensando no quanto tempo que eu tô naquele projeto de escrita. Eu deixo rolar, eu deixo acontecer e tá sendo, assim, libertador, é a melhor coisa que eu posso fazer. Então, assim, tem o seu tempo, tem o seu jeito. E o legal de você ir atrás, fazer curso, aprender, observar nas pessoas que você admira, nos trabalhos que você admira, é você testar, descobrir o que dá certo e o que não dá certo, e moldando o seu próprio jeito. Mas, acima de tudo, entender que você é único, as suas histórias são únicas, como tudo nesse mundo, e que, por conta disso, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo. Você é único, as histórias são únicas, então faça o que funciona pra você e troque sempre ideia com outros escritores. Então, eu espero que eu tenha podido contribuir de alguma forma, que eu tenha podido ajudar. Mais uma vez eu me coloco à disposição para conversar com quem quiser, quem achar que é legal, eu tô sempre aqui. Vocês me encontram lá no meu Instagram, como eu já falei. E é isso, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de poder participar do projeto e a gente se conversa e se vê por aí, tá bom? Beijo!